Episódio 3. O Senhor abre as portas para um novo dia. Parte um roteiro de oração. Romance espiritual. Ritmo lento. Contínuo. Aquela manhã chegou num silêncio muito profundo. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio de algo que está prestes a se abrir. O céu ainda não clareara completamente. No horizonte, apenas uma faixa fina de luz despontava. Não o suficiente para chamar de dia. Mas já não era noite. Era o instante do meio. Entre o antigo e o novo. Entre o medo e a esperança. Entre o fechar e o abrir. Maria acordou. Não por um ruído, não por um pensamento, mas por uma sensação muito familiar no coração. Chegara a hora. Abriu os olhos. O teto era o mesmo. O quarto era o mesmo. Nada mudara, mas Maria sabia. Dentro dela, uma porta estava sendo aberta. Sentou-se devagar, sem pressa, sem afobação. Ao longo dos anos, Maria aprendera uma coisa. O que vem de Deus nunca precisa de pressa. Pôs os pés no chão. O frio subiu pelas plantas dos pés, lembrando-a que estava viva, que o novo dia começara. Maria colocou a mão no peito. Senhor Jesus, se hoje é um dia novo, abra-me primeiro antes de abrir as outras portas. Expirou bem devagar. Lá fora, um passarinho deu o primeiro canto. Não uma grande melodia, apenas um som solitário, mas suficiente para romper a escuridão. Maria sorriu. Levantou-se. Abriu a janela. O ar entrou, fresco, puro, com cheiro de terra e orvalho. Fechou os olhos por um segundo. Senhor, há dias em que não vejo saída, há manhãs em que acordo sentindo todas as portas fechadas. Um silêncio. Mas se hoje o Senhor abrir uma porta, mesmo que pequena, dê-me coragem suficiente para atravessá-la. Maria voltou ao pequeno altar. Acendeu a vela. A chama tremeu levemente. Depois se firmou, como uma resposta sem palavras. Senhor Jesus, não peço que abra todas. Peço apenas que abra a porta de que mais preciso para este dia. No silêncio, Maria sentiu algo muito sutil. Não um pensamento, não um sussurro, mas um impulso muito leve. Levante-se. Caminhe. Creia. Lembrou-se de Mateus. Lembrou-se de Ana. Lembrou-se de Lucia. Lembrou-se das pessoas que estavam à beira da ansiedade. E entendeu. Deus não abre portas só para uma pessoa. Ele abre para quem está disposto a passar. Maria vestiu o xale. Antes de sair do quarto, virou-se para olhar uma última vez. Não por apego, mas porque sabia. Toda vez que deixamos um lugar de paz, levamos essa paz conosco. Na varanda, a luz já estava mais clara. A rua diante da casa apareceu. A mesma de sempre. Mas hoje, tinha direção. Maria saiu. Senhor Jesus, se hoje é o dia em que o Senhor abre portas, faça-me caminhar não por medo, mas por confiança. Amanhã começou. Não com grande barulho, mas com um passo firme. Episódio 3. Parte 2. Quando a porta se abre de modo diferente do que imaginamos, a rua diante da casa de Maria estendia-se na luz tenra da manhã. Nada diferente de ontem. As mesmas pedras antigas. As mesmas árvores conhecidas. A grama à beira do caminho ainda com orvalho. Mas Maria caminhava com uma sensação muito diferente. Não porque a rua mudara, mas porque ela estava pronta para andar. Há dias em que ficamos muito tempo diante de uma porta. Não porque esteja trancada, mas porque temos medo do que está do outro lado. Maria conhecia essa sensação. Já ficara assim, diante de decisões difíceis, diante de mudanças indesejadas, diante de encruzilhadas sem placa. Senhor Jesus, não tenho medo de portas fechadas. Tenho medo de portas abertas, que me levam aonde ainda não estou pronta. Sussurrou enquanto caminhava. Na curva conhecida, Maria viu Lucia parada diante da própria casa. A porta estava entreaberta, nem fechada, nem totalmente aberta. Lucia ali, mão no batente, olhar perdido. Maria parou. Lúcia, chamou baixinho. Lúcia virou-se, como quem acorda de um pensamento profundo. Maria, não sei se devo ir ou ficar, disse logo. Voz carregada de uma confusão muito real. Maria não perguntou mais. Olhou a porta atrás de Lúcia. Essa porta já está aberta, disse suavemente. Lucia assentiu.
Mas não sei o que me espera. Respondeu. Pode ser algo bom. Pode ser mais cansaço. Maria tocou a madeira da porta. Ninguém sabe com certeza o que há do outro lado. Disse devagar. Mas você não passa sozinha. Lúcia olhou para Maria. Depois para a porta. Depois novamente para Maria. Um silêncio. Você tem medo? Perguntou Lúcia. Maria sorriu levemente. Sim. Respondeu com sinceridade. Mas creio mais. Lúcia respirou fundo. Então, empurrou a porta um pouco mais. Não com força. Não depressa. Apenas o suficiente para a luz entrar. Maria sentiu claramente. Deus não força, ele apenas abre. Passar é resposta do ser humano. Quando Lúcia entrou em casa, Maria continuou o caminho. No coração dela, uma nova oração se formou. Senhor Jesus, ajude-me a reconhecer as portas que o Senhor abre para os outros e a ficar ao lado deles quando ainda hesitam. Maria chegou à pequena praça do povoado. Lá, viu Mateus sentado nos degraus de pedra, sem fazer nada, sem falar com ninguém, apenas sentado. Está esperando alguém? Perguntou Maria ao se aproximar. Mateus balançou a cabeça. Não, respondeu. Estou esperando estar pronto. Maria sentou-se ao lado dele. Para quê? Perguntou. Mateus olhou para a estrada que saía do povoado. Recebi uma proposta de trabalho na cidade. Disse. Não é certa, não paga muito. Mas é uma porta. Sorriu levemente. Mas os olhos cheios de preocupação. Eu me acostumei a ficar. Continuou. Ficar é mais seguro. Maria assentiu. Mas ficar também pode ser fechar a porta. Disse ela. Mateus ficou em silêncio. Senhor Jesus, quantas vezes escolhi ficar não porque o Senhor queria, mas porque eu tinha medo de andar. Maria pensou consigo. Você acha que Deus abriu essa porta? Perguntou Mateus. Maria não respondeu logo. Olhou-o longamente. Acho. Disse devagar. Que Deus está convidando você a passar. Não porque você tem certeza, mas porque Ele irá junto. Mateus baixou a cabeça. Um suspiro longo. Não sei se sou forte o suficiente. Disse. Maria colocou a mão no ombro dele. Você não precisa ser forte. Respondeu. Basta crer. Mateus fechou os olhos. Naquele instante, Maria soube. Outra porta acabara de se abrir. Não na cidade, mas dentro dele. Quando Maria se levantou para ir, Mateus continuou sentado. Mas a postura já era outra. Não mais encolhida. Não mais fechada. Como quem começa a se preparar para andar. Maria seguiu seu caminho. A luz já estava plena. O povoado acordara de vez. Portas se abriam por toda parte. Nem todas levavam ao fácil. Mas todas eram chance de crer. Senhor Jesus, percebo que o Senhor não abre portas para nos testar, mas para nos mostrar que não estamos presos. Maria sorriu. Parou diante da própria casa. A porta conhecida. Colocou a mão na maçaneta. Um instante breve. Depois abriu e entrou. Dentro, tudo como antes. A mesa, a vela, o canto familiar. Mas Maria sabia. Não era a casa que mudara. Era quem entrava que era diferente. Senhor Jesus, continue me abrindo. Pouco a pouco. Dia após dia. Episódio 3. Parte 3. Quando a porta mais difícil está dentro do coração humano, amanhã já subirá alto. A luz não era mais suave como ao amanhecer, mas ainda não agressiva. Era a luz da verdade, que não esconde. Não força. Apenas ilumina. Maria sentou-se junto à janela. O quarto em silêncio. Mas dentro dela, lembranças antigas começaram a bater à porta. Há portas que não estão no mundo. Não são de madeira. Não têm dobradiças. Estão profundas no coração humano. E Jesus, quando abre essas portas, não usa força. Usa a luz. Maria fechou os olhos. Um rosto surgiu na mente dela. Alguém que a ferira. Não com gritos. Não com traição clara. Apenas não ficando quando ela mais precisava. Senhor Jesus, fechei essa porta há muito tempo. Não porque odeio, mas porque tenho medo de doer de novo. A respiração de Maria desacelerou. Lembrava-se claramente daquele dia. Sem grandes lágrimas, sem brigas. Apenas um silêncio longo que esfriou o coração dela. Deus não trouxe essa lembrança para machucá-la.
Maria entendia isso. Trouxe-a porque chegara a hora de abrir a porta. Senhor, não sei o que é perdoar se a lembrança ainda está intacta. Um silêncio. Não houve resposta em palavras. Apenas uma sensação muito leve. Perdoar não apaga a lembrança. Perdoar abre a porta para que a lembrança não nos prenda mais. Maria abriu os olhos. A luz encheu o quarto, levantou-se. Foi até o pequeno altar. A vela queimava constante. Senhor Jesus, se ainda não consigo abrir totalmente, deixe-me entreabrir, só um pouco. Maria colocou a mão no peito. Inspirou fundo. Não se sentiu leve imediatamente. Não houve milagre instantâneo, mas algo mudara. A porta já não estava trancada. Lá fora. Uma batida na porta. Maria virou-se. Era Ana. O rosto cansado hoje. Maria, disse Ana. Não consegui dormir. Tem tanta coisa na cabeça. Maria convidou-a a entrar. As duas sentaram-se frente a frente. Acho que Deus está abrindo uma porta, disse Ana. Mas é uma porta que eu não quero. Maria olhou para ela. Qual porta? Perguntou. Ana ficou em silêncio. Depois disse baixinho. Soltar. Maria assentiu. Essa costuma ser a mais pesada, disse. Ana baixou a cabeça. Segurei por tanto tempo. Continuou. Segurei responsabilidades, expectativas, até coisas que já não vivem mais. Senhor Jesus, quantas vezes segurei só porque achava que, se soltasse, ficaria vazia. Maria pensou consigo. Deus não abre porta para tirar, disse Maria. Abre para colocar algo novo. Ana ergueu o olhar. Mas se eu soltar, quem sou eu? Uia. Maria sorriu com doçura. Você é quem Deus ama, respondeu. Antes de fazer qualquer coisa, Ana chorou. Não alto. Não com soluços. Apenas lágrimas silenciosas. Maria não disse mais nada. Ficou ali, ao lado. Há portas que só se abrem quando alguém está junto. Um pouco depois, Ana enxugou as lágrimas. Ainda não consigo soltar tudo, disse. Maria assentiu. Deus não tem pressa, respondeu. Ele apenas convida. Quando Ana se foi, Maria voltou para si mesma. Sentia-se cansada, mas era o cansaço de quem já andou. Senhor Jesus, percebo que a porta mais difícil não é para onde ir, mas voltar para si mesmo. Maria sentou-se, sem fazer nada, apenas estando lá fora. A vida continuava, mas na salinha, uma porta invisível abriu-se um pouco mais. Senhor, não peço que abra todas as portas hoje. Peço apenas que não me deixe fechar as que o Senhor já abriu. Maria sorriu levemente. Sabia. O novo dia ainda não acabara. E Deus continuava abrindo portas. Episódio 3, parte 4. Quando é preciso andar antes de ver o caminho. A tarde chegou sem aviso. A luz mudou de cor. Já não era cristalina como de manhã, nem suave como ao amanhecer, mas mais profunda, mais longa. Maria estava na varanda. A rua diante da casa agora bem iluminada. Mas ela não olhava a rua. Olhava o espaço vazio à frente. Há portas que, ao se abrirem, não levam logo a um caminho, apenas a um imenso espaço, onde a pessoa precisa andar antes de ver. Senhor Jesus, estou acostumada a ver antes de andar. Mas hoje o Senhor me convida a andar para depois ver. Maria sussurrou. Sentia a hesitação conhecida, não medo intenso, mas um tremor leve no coração. E se eu andar errado? Na mente de Maria, uma palavra do Senhor ressoou baixinho. A fé não é ver claro o caminho. É confiar em quem nos guia. Maria inspirou fundo. Não para tomar coragem, mas para permanecer neste instante. Passos. Lucia apareceu no fim da rua. Andava devagar, o rosto cansado, mas iluminado. Maria, disse ao se aproximar. Eu andei. Maria olhou para ela. Passou pela porta. Perguntou. Lúcia assentiu. Não tenho certeza se foi o certo, disse. Mas sei. Se não andasse, nunca saberia. Maria sorriu. Você está andando na fé, disse. Lucia balançou a cabeça levemente. Ainda tenho medo, confessou. Maria colocou a mão sobre a dela. A fé não apaga o medo, disse. Dá forças para andar com ele. Lucia expirou.
As duas ficaram ali um instante, sem precisar dizer mais. Senhor Jesus, faça-me lembrar que o Senhor não espera eu deixar de ter medo para me chamar. Chama-me quando ainda tremo. Maria orou em silêncio. Quando Lúcia se foi, Maria voltou para dentro, o quarto conhecido. Mas hoje parecia mais ponto de partida que refúgio. Maria pegou o chale. Não porque estivesse frio, mas porque sabia. Era hora de sair. Parou diante do altar. A vela ainda queimava. Senhor Jesus, não peço que me mostre todo o caminho. Peço apenas que me faça reconhecer o próximo passo. Um silêncio. Maria abriu a porta. A luz da tarde entrou. Não ofuscante, não brilhante, mas suficiente para andar. Saiu. Um passo. Depois outro. Cada passo não tornava o caminho mais claro, mas tornava o coração mais firme. Senhor, se hoje ando devagar, não se apresse. Estou aprendendo a andar com o Senhor. Maria seguiu para o fim do povoado. Sem plano concreto. Sem destino claro. Apenas andando. No fim da rua. Parou. Olhou o vazio à frente. Naquele instante, Maria percebeu. A maior porta não é para onde vamos, mas em quem nos tornamos quando ousamos andar. Sorriu. Não porque tudo estava claro, mas porque já não estava parada. Senhor Jesus, ando não porque sou forte, mas porque creio que o Senhor está à frente. A brisa da tarde soprou leve. Trouxe cheiro de terra, de grama, de algo que começava. Maria voltou. O dia ainda não acabara, mas uma decisão já fora tomada. Episódio 3, parte 5. A tarde aos poucos se fechava. A luz inclinava-se. Mais suave, mais profunda. Não apressava mais, não chamava mais. Apenas estava ali, como um amigo sentado ao lado quando o longo dia passou. Maria caminhava devagar de volta, sem pressa, sem precisar chegar rápido a lugar algum. Ela já andara. E o mais importante, acontecera. Há dias em que a pessoa não faz nada grandioso. Não muda o mundo, não resolve todos os problemas, mas atravessa uma porta. E isso basta. Senhor Jesus, obrigada porque hoje andei, mesmo que só um passo, mesmo que ainda com medo. Maria sussurrou. Ao chegar em casa, parou diante da porta, a velha porta de madeira, conhecida. Maria colocou a mão na maçaneta. Um instante breve. Depois abriu e entrou. Dentro, tudo igual. A mesa, a vela, o canto familiar, mas Maria sabia. Esta casa já não era apenas refúgio. Tornara-se lugar de retorno. Acendeu a vela. A chama surgiu. Não grande, não intensa, mas firme. Senhor Jesus, não peço que feche as portas difíceis. Peço que me faça lembrar que o Senhor as abriu por amor a mim. Maria sentou-se, sem pensar mais, sem tentar entender tudo. Apenas estando, lá fora. Os sons da vida a acalmavam. As outras portas do povoado se fechavam para a noite, mas Maria sabia. A porta dentro dela continuava aberta. Senhor, fique comigo esta noite. Como ficou comigo durante o dia. Fechou os olhos. Não para dormir, mas para agradecer. Agradecer pela luz da manhã. Agradecer pelas portas inesperadas. Agradecer pelos passos trêmulos. Agradecer porque ele não se vai quando ainda hesitamos. Um longo silêncio. Não vazio, mas cheio. Senhor Jesus, se amanhã o Senhor abrir outra porta, faça-me lembrar que hoje andei e que posso andar de novo. Maria sorriu. Um sorriso muito leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque já não se fechava em si mesma. A vela queimava constante. Luz pequena, mas suficiente. O novo dia começara de manhã e continuava no coração de quem se abrira. Fim.